Everybody. Bem-vindo a I'm sharing screen, todos. so I can't see everyone as they join, but Não, nós it's conseguimos ver great todas to as have you pessoas que estão join the presentes, session. Welcome mas to the event eu gostaria de Advancing bem-vindá-los a Diverse todos, Knowledge Systems falando in sobre engajamento e Assessments. ação, We promover have sistemas de quite conhecimento packed agenda indígenas e today, so diversos em I want avaliações to quickly globais. go through some Temos muito housekeeping conteúdo a notes. cobrir, We então have eu vou começar com as interpretation in instruções. French, Temos Spanish, serviço de Portuguese, interpretação and the main em session will be held in em English. português, Please espanhol e write a in the chat principal and introduce sessão vai ser em yourselves, your inglês. Por name, favor, organization, apresente-se, city that qual é a you're joining from. organização, de onde você está Because we have falando, such a porque nós large number of people temos joining, we'd like to muitas request pessoas that aqui, everyone stay nós on mute, gostaríamos de pedir para que and todos unless deixassem prompted no by one of the mudo panelists during the Q&A, we'd be really grateful for that. e But continue nós to write your gostaríamos de reactions agradecer in por the chat isso. section and use the No- reaction button Nós to podemos também react to any usar points that you o hear. botão de reação, também o I chat. think that's everything Eu from me. acredito que é isso And que eu tinha que passar para without vocês. further E sem demoras, discussion, I'm going to hand sem over discussões to adicionais, eu vou Albert, passar who will give para us o a Bet, quick run of que show ele vai and dar introduce the uma speakers. apresentação da agenda rapidamente e Albert, over apresentar to os you. palestrantes. Thank you O very much, Bet, Siobhan, a and good palavra é morning, sua. good afternoon, Obrigada, and good Chivon. evening. We Bom are dia, boa tarde, thrilled boa to have you noite. join us in this Nós estamos muito discussion felizes today. de terem vocês aqui na That nossa is discussão do we dia de hoje. welcome, and we hope that you Eu find gostaria the de discussion bem-vindá-los a fruitful. todos em nome do And IED. as we continue the discussion Esperamos around que a engagement, discussão seja muito produtiva for e que the greater essa good of discussão the work that we do in continue advancing inclusivity avançando and a good global assessment inclusividade processes, e o ensure processos that we de have avaliação representation across global. the board. So it's really a pleasure to welcome Então, you and realmente é um such a diverse prazer group estar of aqui, participants bem-vindando that we have vocês today. e a todos os Looking through the participantes registrations, I see that we e have vendo aqui business knowledge holders, as matrículas. researchers, Nós vemos que há developers, muitos detentores de practitioners, conhecimento, policymakers, and colleagues from all muitos walks of life legisladores, and regions colegas and de institutions. várias So áreas e de a várias warm fundações e welcome. So instituições. this is a timely and Então, important discussion é, for us. é uma As discussão you muito know, importante para nós, as como climate and vocês sabem, biodiversity crisis à intensify, medida que global a environmental crise assessments can climática se contribute role in intensifica, shaping é policy, importante para funding nós priorities, compartilharmos as and políticas, broader encontrar quais são as understanding nossas of environmental prioridades, change. para que But these possamos entender processes essas mudanças also raise ambientais. fundamental Esse questions. processo também Whose tem knowledge is questões recognized and used in fundamentais. assessments? O Whose que vamos perspectives shape avaliar how environmental problems are e framed? quais são os problemas And ambientais undocumented que vamos traditional knowledge abordar e systems quais require são as critical engagement. condições So que these are not os only locais onde há provocations, conhecimentos but these are culturais the devem se questions that engajar. São algumas also das perguntas que talk temos. about E ethics, também devemos falar legitimacy, sobre relationships, legitimidade, At IED, relacionamentos, we see ética e value poder. in creating spaces like Aqui no the one we IED, have today, nós where we falamos de get to princípios, engage in meaningful como que vamos discussions, both engajar discussões maybe constrained as bastante one faculty significativas, or recommendations porque alone, as but recomendações also técnicas happens não through acontecem dialogue, sozinhas. Precisamos de reflection, diálogos, and a willingness to envolvimentos, challenge the reflexão status quo. e So o desejo de working, our work as estabelecer IED novas has long formas. focused on questions of equity, Igualdade, participation, and equidade, grounded knowledge participação in e environmental decision conhecimento making. e And increasingly, we see conhecimentos contextual ambientais. conversations Vemos a that move necessidade de beyond ter simply coalizões asking que whether vão além indigenous de and diverse simplesmente knowledge fazer systems are being equipped perguntas today, aos more indígenas, of aos povos indígenas. asking O how que temos engagement mais é happens, on perguntar whose como vai terms, acontecer and o what engajamento institutional e changes quais são are as needed mudanças to make engagement institucionais meaningful. para que And esse engajamento because seja mais inclusion significativo. alone is E not a enough, inclusão sozinha não é suficiente. if engagement remains extractive, tokenistic, or shaped Então, entirely se by só estamos norms falando de that dominate extrativismo institutions. e So coisas meaningful menores, não engagement vamos with mudar nenhuma indigenous and diverse knowledge systems instituição. Então, requires vamos more than just verificar quais são os participation. It sistemas de requires respect valores for e onde distinct ways of precisamos de mais knowing different respeito, governance quais são as systems formas and the de conhecer os relationships and sistemas de responsibilities that governança knowledge is rooted in. e That's trazer why o today's conhecimento a partir conversation disso. matters. E é por And this isso que esse webinar tipo de gives coalizão é us tão an importante. opportunity E esse not only webinar dá a to oportunidade reflect de on não the somente effects of various refletir assessment sobre processes essas executed by avaliações various com IPCC base nos assessments relatórios anteriores, and como aquelas IPCC avaliações que foram assessments, feitas but pelo also to think IPCC, practically mas about também what pensar de uma forma needs to prática change sobre o going que forward. realmente We'll precisa hear findings mudar. from recent studies that have been Temos conducted by our teams, estudos que foram reflections from realizados por várias speakers and direct fundações, experience with temos these processes, também and o hopefully reflexo de clear várias steps forward pessoas for understanding.
e para que structured dialogue possamos about construir um both the espaço challenges but honesto also para the opportunities esse that lie avanço ahead. e também So I para hope ver quais today são as encourages us to oportunidades reflect na on nossa our frente. work in Então, é Copenhagen, uma oportunidade que temos particularly those agora that de are working refletir. with institutions that shape assessment processes Então, and falando providing das tools and instituições que passam means por esses processos, but also e nós queremos também participate ouvir, to mas act. também queremos So, warm liderar para que welcome once possamos again. realizar Thank you for ações. joining us. Novamente, And muito now obrigada por estarem aqui I'll hand conosco. over to E my agora eu colleague passo a palavra Nora, à minha so that colega we Nora, can acknowledge our panel of distinguished speakers that will e be que vai hearing from apresentar os shortly palestrantes and que leading us vocês through vão the conhecer day. So over em to you, pouco Nora. tempo. A palavra é sua, Thank Nora. you, Obed. Muito A warm obrigada, welcome to Obed. everyone today. Bem-vindo a As Siobhan and todos no Obed dia were de saying, hoje. Como we're happy to Siobhan have you all in the e room. Obed We're going to disseram, start today off with gostaríamos de the Mentimeter. bem-vindá-los I'm e sure many of you vamos have used começar com o Mentimeter in the Mentimeter. past. Eu tenho If you certeza que haven't, vocês já it's very easy utilizaram to essa use. ferramenta. É muito On the simples de usar screen, essa you will ferramenta. see a Na QR tela code você vai ver and uma a QR Code website link, e as vai well as a levar code. You a can use any um three means to link. enter Você pode Mentimeter. usar o link, The pode QR usar code o is the QR easiest. Code. So you O QR just give Code é it a mais fácil. scan and Então, input, and faça o the scan Mentimeter usually desse will QR ask you Code the e first aí question. o Multimeter vai And the fazer a primeira question should be, where are you pergunta. joining E from a today? pergunta vai ser: So de I'll onde leave você everyone a está moment for that QR code. falando? Então, eu vou dar um And momento para vocês then usarem o I QR will Code. now share my screen, E Siobhan, to agora eu vou start going over the compartilhar minha resources, if tela that's para okay. ver as respostas, tá? Thank you. So just bear with Muito me as obrigada. I share my screen Só um and minutinho, eu we vou go over compartilhar some of minha these. tela e a gente vai ver as respostas. Siobhan, can you give me a heads up if you Siobhan, can see my screen? você vê minha tela? We can see it. Sim, Thank you. conseguimos It's ver. Muito obrigada. it's in the presentation mode now. Yes, thanks. E Okay, aqui, ó, great. na So we're seeing a apresentação. lot of people Excelente. Então, joining muitas us. pessoas Lots que of estão people aqui from London. conosco, I muitas myself am in pessoas de London in the Londres. Eu estou UK, em Londres, no France, Reino Unido, Mexico. We've França, got Bangkok, México, Portugal, Bangkok, Paris, Portugal, Nairobi, Paris, Turkey, Switzerland, Nairobi, Denmark, really Turquia, across the Dinamarca, world, Brazil, Brasil, Cardiff, Massachusetts, Cape Town, South Cardiff, Africa, Cardiff, Toronto, Massachusetts, Canada, Toronto, Canadá, África Wilderness, do Sul, I think also South Wilderness, Africa, Durban, Trinidad and Tobago, Durban, really Tobago. across the world we have. We've got Realmente still more estamos em responses todo o coming in, so it's mundo really great to e see ainda estamos recebendo respostas. from Excelente ver tanta participants. gente de áreas tão Portugal and diferentes: India, Portugal, people from Índia, India and Canada, Canadá. Germany as well, Excelente. Indonesia, Indonésia, Rome, Roma, York, England, Nova York, Inglaterra, Stockholm, fantastic. Estocolmo. Perfect. Fantástico. USA, Perfeito. Estados Chile Unidos, now, and Sweden. Chile e Fantastic. So yeah, really Suécia. getting across the world. We're going to Fantástico. move on Realmente estamos to the atingindo next todas as question partes do mundo. just by Agora virtue of vamos time. passar But yeah, great to see so many para a people. próxima pergunta. I'm going to move us over now. Agora, And our next question a is próxima really pergunta to é: gauge what matters to people in the audience today. o que é I will be importante speaking para slowly so that você our no dia de interpreters hoje? can hear the Eu vou questions falar as mais well. lentamente So para why que os does engaging intérpretes possam fazer o Indigenous and trabalho. diverse knowledge systems in global assessments matter to you? O We que can esse keep it short and engajamento de snappy. That would be conhecimento dos fantastic. sistemas diversos significa para você? Systemic justice. E essas So my avaliações Spanish is globais? not great and my French either, so I won't Olha, o try meu to read francês, meu those. espanhol não é If muito I do, bom, I mas eu vou apologize in tentar ler. Se eu advance. errar, por favor, me Increasing perdoem pelos erros. inclusivity, Indigenous Aumentar a rights, inclusividade, yeah, justice coming justiça, through very, very clearly here. justiça, muito forte, né? Muito claro aqui. A Yeah, busca really de great to see justiça, regenerative futures, unique knowledge, Indigenous rights, equity, direitos justice, and rights really indígenas, coming through. igualdade, equidade, Evidence, inclusividade, inclusivity, better inclusividade, solutions, learning, soluções environmental melhores, stewardship, definitely. aprendizado, sem dúvida, Decolonization, custodian of most lands, decolonização, impact, impacto, sustainability. sustentabilidade, Yeah, some really great things. Lots of sem itens excelentes, overlaps as well that we're seeing muitas between sobreposições também, né? various points. Nesses Diverse pontos diferentes, worldviews, essas indigenous respostas, leadership, reparations, visão de mundo impact, diverso, impacto, socio-environmental justice. justiça So really social seeing e learning, ambiental, wisdom, justice, indigenous rights,
inclusion, Direitos equity, indígenas, respect, inclusão, and equidade, sustainability come through respeito, here, sustentabilidade. which is yeah, great to see. Excelente So ver give a tudo couple of isso. moments Vamos, for more vamos esperar um responses pouquinho to come mais, through. esperar mais respostas. Great. So yeah, Excelente. I mean, center stage here is equity, justice, and inclusivity. Então, aqui no So centro a gente vê I wasn't justiça, expecting igualdade e anything aprendizado. less. Eu não esperava nada Fabulous. We're going to diferente just move disso. quickly to the next Excelente. question, Vamos passar para a and próxima by pergunta virtue of time, so rapidamente. apologies if no one was able to put their response. Peço desculpas se vocês não And the last tiveram one, tempo or the second to para last one, which responder, sector do you mas belong to? We'd like to precisamos see who's joining nos us here movimentar today. rapidamente. We've got Indigenous peoples Em que setor representatives, research você está academia, atuando? government and multilateral Governo, organizations, organizações donor and philanthropy, multilaterais, civil society, NGO, filantropia, and other. cidades Lots of researchers and social. academics joining us today. Muitas pessoas da Lots of civil academia society conosco, as well. muitos da sociedade civil também. Great. Excelente. Yeah, so we've got a donor and philanthropy. Thank you for being here today. Indigenous peoples representatives, we've got some there. Representantes de Government and povos multilateral. Great. indígenas. So across the board, people representing each of these Então, six muitas sectors, pessoas which is fantastic. It gives representando cada um diversity of desses 6 opinions and setores. É muito bom porque vamos ter uma diversidade de so we're speaking opiniões. to a diversity of people. É interessante Great. And conversar com last but pessoas not diversas. least, E por what is the fim, biggest mas não barrier to menos meaningful and ethical importante, engagement with Indigenous qual é knowledge o systems in a maior global barreira assessments? We're just going to do nesses a quick arranjos pie dos chart sistemas de here. conhecimentos I see some indígenas responses nas coming in. I'm avaliações aware of globais? time, so I'm going to go very Eu quickly on sei this que one. nós não temos muito tempo, We've got então dominance vamos of passar por Euro-Western isso evidence bases, rapidamente. institutional process barriers, funding and Barreiras de participation processos barriers, institucionais, political resistance, tokenistic engagement, and other. And engajamento de already we have dominance of token. Euro-Western evidence bases coming through. Então, Karen vemos Rosario, I'm que sure a that speaks maioria to é a much of your research. If dominância you want to come in da very evidência quickly, I'll just give it euro-ocidental. another 10 seconds. Mais 10 segundos. Yeah, really getting dominance of Euro-Western evidence Então, seria o bases coming through, predomínio and then de institutional base process empírica barriers. euro-ocidental. Esse seria o Perfect. Okay. item I mais hope this votado. is useful Perfeitamente. to Eu gauge acho everyone at the que é beginning. I'll útil stop sharing para now. juntar Thank you for everyone todos who's aqui para que possamos estar na mesma participated, and it will página. stay Muito open obrigada pela for you to participação continue getting us e your views. vocês I'll just podem stop continuar sharing now and hand compartilhando over as suas to visões. Karen and E Rosario. agora eu vou passar a palavra para Karen e Rosário. Okay. Good morning, everyone. We are Também, very bom happy dia a to todos. present the IAED policy Estamos briefing with all muito of you, felizes de which apresentar o I resumo de co-author políticas with Karen do Wong Perez IIED, que eu and coescrevi Nora com a Isi. Karen Wong Perez e a Nora We Isi. will introduce the papers Nós and some of vamos its findings. apresentar But the idea os is invite all documentos, of os you relatórios to e read alguns it, so dos at the end of the resultados, mas a ideia é presentation you convidar will todos find vocês a a QR lerem. code Então, to no final download. da apresentação, vocês vão ver um QR Code para poder baixar, To begin, next slide, poder please. fazer o download. I Próximo would slide, por like favor. to talk a little bit about the motivation Eu of gostaria this de falar work. um pouco At sobre the o heart que of this motivou este paper is trabalho, the e no recognition coração of deste the trabalho collective é o rights of indigenous reconhecimento dos peoples and direitos coletivos particularly dos the povos right to indígenas e self-determination. especialmente o This means direito à that indigenous people autodeterminação. should be Isso meaningfully significa que os povos included in the indígenas têm governmental que ser processes that incluídos directly de affect forma them. significativa nos processos And also, an governamentais que têm um important impacto motivation is the direito growing recognition direto a that current eles. responses Outro to parte climate change importante é are que still as not enough, respostas neste momento às and that mudanças do clima institutions não such as são the IPCC suficientes. face major E essas challenges instituições in como producing evidence and IPCC assessment that are truly relevant têm for muitos effective desafios em decision poder making. apresentar evidências Also, increasingly, the IPCC para has criar relied realmente como to tomar as broaden decisões. Também o its evidence IPCC base and engage more foi meaningfully with chamando a indigenous knowledge systems and other expandir diverse knowledge
e poder engajar mais knowledge com systems are conhecimento, com grounded sistemas de in conhecimento dos populations of povos observing, indígenas, esses understanding, sistemas de and responding to conhecimento environmental changes. que So they offer observa, critical responde aos and fenômenos da specific natureza. insights that can Eles strengthen the oferecem relevance, lições, legitimacy, aprendidos, and effectiveness conhecimentos of que podem climate and aumentar a environmental assessment relevância, a responses. legitimidade e podem participar However, dessas what we have avaliações observed, mudanças do particularly clima. up No to entanto, o que a gente tem IPCC's sixth observado, assessment cycle, AR6, especialmente is até that these esse knowledges sexto still ciclo do remain marginal IPCC, within é que IPCC este assessment conhecimento and ainda are continua often sendo included in marginal nos fragmented, only relatórios do unextracted ways. IPCC e And at the é same time, incluído we de will forma explore new fragmentada, there are important experiences that can help inform a different path mas tem forward. experiências importantes que podem So informar there um are caminho authors daqui para within these frente. processes who have been Tem pushing for autores change for neste many processo que years. vêm There incentivando are pelas also mudanças por many muitos anos. indigenous-led initiatives, Tem também and there muitas are also iniciativas lideradas intergovernmental pelos processes and indígenas e experiences tem outros processos which have intergovernamentais e developed more advanced experiências approaches for engaging indigenous que têm knowledge systems. The next, desenvolvido please. formas melhores para engajar com sistemas de conhecimento indígena. The next slide. Yes, thank you. Próximo So slide. what does this paper do? Bom, então o que We este draw new documento previews with faz, esse 9 relatório faz? IPCC and IPES Nós authors. Some fizemos of them are here, as you can see, 9 and entrevistas participants com who autores do had direct IPCC e do experience working with IPBES, indigenous que têm knowledge systems experiência in global direta assessments. trabalhando com sistemas de We conhecimento focus on their indígena em personal avaliações experiences and globais. reflections O from foco inside these foi nas institutions, experiências and through these práticas interviews, e pessoais the dentro paper das mapped instituições structural, procedural, e, and epistemic barriers that continue to e limit a o meaningful engagement with indigenous este knowledge documento systems. mapeia essas The paper barreiras also identifies estruturais de practices that have procedimento e worked, and epistêmica. from there, Este we reflect documento on possible identifica pathways and práticas implications from que têm fourth funcionado na AR7 prática and future assessment e queremos cycles. destacar as The next implicações slide, práticas please. para o AR7 e futuros ciclos Many de of the avaliações barriers do that we IPCC. discuss have been Muitas das widely barreiras discussed que in the nós discutimos literature têm sido and by discutidas indigenous scholars and amplamente na literatura organizations, e so I por will only acadêmicos mention them indígenas e briefly as here. organizações, então só vou But mencionar brevemente. one we can clearly say is that these Mas challenges go far que beyond podemos dizer individual good faith. claramente e que They are esse deeply desafio vai embedded in muito além da institutional boa structures and vontade. logics that shape the assessment bodies. Tem And the first essas issue estruturas concerns evidence and institucionais que epistemology, as moldeiam esses corpos, most esses of órgãos you de recognize avaliações, e como now muitos de with the vocês Mentimeter. reconhecem, The IPCC podem still ver com relies primarily o on peer-reviewed Mentimeter. scientific literature and does not yet O fully IPCC recognize all continua knowledge se systems as concentrando adequately em sistemas valued de within conhecimento its institutional framework. científico And a e second issue is ainda that não indigenous peoples reconhece are o often treated como primarily as marco principal outras formas providers de of data, conhecimento. rather than Os as povos holders of indígenas knowledge são só systems with their own provedores de methods, dados e values, and não internal logics detentores or de validation systems. conhecimento com os At the seus same próprios time, sistemas de open data validação. policies Ao usually mesmo tempo, conflict with indigenous peoples' rights and essas sovereignty over políticas their knowledge. normalmente entram em conflito There are com a also soberania de important povos institutional indígenas e and os seus resource barriers. conhecimentos. Funding Tem remains também a key one. barreiras Language de support for recursos, processes como that are mainly financiamento, conducted in English is apoio another em one, linguagem, and there is são very little processos que são space feitos for the normalmente em slower inglês e tem pouco relationship-based forms of espaço engagement para esse needed to build trust relacionamento and meaningful collaboration. devagar que é necessário para And poder construir finally, confiança e although uma colaboração AR7 represents significativa. important Finalmente, progress, o progress AR7 towards representa sim um progresso CLAs, importante. coordinating lead authors and lead authors, Um número de is autores still very small, líderes and as a result, e decision indígenas about assessment ainda é content muito are still pequeno shaped e por largely isso by o non-indigenous conteúdo authors ainda and often non-indigenous está sendo institutions. moldeado por So with that, instituições I não hand over to my indígenas. colleague Karen, Com isso, eu passo who a will palavra speak para minha about the colega more Karen, hopeful and enabling dimensions que that vai emerge from falar our research. das Thank you so partes much. mais esperançosas deste nosso trabalho. Muito obrigado, Rosa. E como a Rosa já acabou de fazer essa ponte, junto a esses grandes desafios que nós temos, nós também perguntamos durante as nossas entrevistas algumas das abordagens que já estão funcionando e temos identificado como práticas que podem ativar isto.
nós falamos dessa evidência epistêmica, um resultado importante é a importância de arcabouços conceituais que reconhecem os sistemas de conhecimento indígenas e diversos. Como vocês vão ver aqui no centro e na esquerda, tem dois exemplos disto. Talvez o exemplo mais desenvolvido é o do IPBES, essa sua abordagem baseada em diferentes evidências que reconhecem os sistemas de conhecimento como forma legítima dentro dos seus direitos com seus próprios métodos. Dentro do IPCC tem uma presidência importante, por exemplo, aqui no lado direito vocês vão ver uma imagem que aparece no relatório especial sobre os oceanos e a criosfera, que os conhecimentos indígenas podem complementar conhecimento científico. Esses presidentes são importantes, pois eles criam referências práticas para co-presidentes e coautores e aqueles que estão escrevendo os diferentes capítulos para poder engajar de uma forma diferente. Próximo slide. Também escutamos a função importante que as lideranças e os campeões têm em criar essas avaliações. Muitas vezes esse processo depende de coautores, de pessoas que já são apaixonadas por todos esses temas e com os sistemas de conhecimento indígena. Ao mesmo tempo, uma das lições que aprendemos é que o processo é mais transversal quando ele é apoiado por quadros institucionais e não depende do compromisso individual. Então, também precisamos de mecanismos dedicados de participação institucional. IPBES, por exemplo, oferece resultados muito importantes por meio da força-tarefa do conhecimento indígena, conhecimento local. Eles tiveram grupos e pontos focais de representantes indígenas. Temos também resultados colaborativos. Eles também constroem uma memória institucional e também um caminho para ter maior influência. Além disso, queremos destacar de que tipo de conhecimento pode entrar nessas avaliações. Por exemplo, ter editais que aceitem diferentes formatos, gravações de áudio, materiais visuais, e isso pode expandir o que se torna evidência. Também é importante a parte de práticas relacionais ou práticas para poder construir ou restaurar confiança, relacionamentos. Algumas que são bem-sucedidas são visitas de campos, oficinas, participar nas reuniões das organizações de povos indígenas nos seus próprios contextos. Também é importante mencionar que estas abordagens baseadas em relacionamentos e interculturais são importantes para mudar esse tipo de perspectiva. Com isso, essa experiência do IPCC e do IPBES oferece lições práticas sobre como o IPCC pode ter práticas de conhecimento mais equitativas. Eu vou mencionar algumas dessas práticas. Engajamento, bem desde cedo, autores foram muito claros que quando a participação indígena começa, quando estão analisando o escopo, os povos indígenas estão muito mais dispostos a participar durante, não simplesmente preencher uma caixinha dentro de um estudo de caso. O segundo oferece que, enquanto um compromisso individual pode levar a um progresso, para poder sustentar este conhecimento e poder necessitamos de arcabouços institucionais para apoiar a memória institucional. Então, este documento quer criar um órgão de financiamento permanente que pode ajudar nesses procedimentos e nesses sistemas de conhecimento indígena e manter relações de longo prazo com organizações indígenas e detentores de conhecimento. Terceiro é repensar evidência e governança. Não é só repensar o que é evidência, mas como mencionamos anteriormente, é também que esses términos de conhecimentos indígenas sejam engajados desde a sua própria perspectiva.
para poder determinar como esse conhecimento é documentado enquanto respeitando a soberania dos dados. Finalmente, navegando dinâmicas políticas, que é onde começamos, essa questão não é simplesmente como o conhecimento indígena pode melhorar avaliações, mas como as avaliações globais podem engajar com povos indígenas e seu conhecimento de formas que sejam equitativas e perante uma abordagem de direitos. Isso também está relacionado a legados de colonialismo, lutas por direitos territoriais, soberania e dinâmicas geopolíticas. Também temos que estar ciente que aqueles que trabalharam no ciclo AR7 vão continuar a navegar essas dinâmicas políticas. Progresso precisa de diferentes avenidas e caminhos, vamos precisar ação coletiva atuando como alianças para poder chegar a um melhor entendimento do conhecimento. Vou encerrar dizendo que uma mensagem principal deste resumo é que já tem muitas experiências para poder construir tanto desde o IPCC como o IPBES. A pergunta é como passar daqui a práticas de conhecimento mais melhor coordenadas. O artigo está disponível no QR Code, com isso eu passo a palavra para o Graham Reed, da Assembleia das Primeiras Nações, que vai moderar o nosso painel. Obrigado, Karen e Rosa, por dar este resumo tão importante deste trabalho que vocês nos lideraram. E estou feliz de conversar com o nosso excelente painel. Eu sou Graham Reed, do povo Anishinaabe. É um grande prazer estar com todos vocês. Eu estou na terra Anishinaabe Algonquin, agora chamada de Ottawa. Trabalho com os meus parentes, a Assembleia das Primeiras Nações. Quero pedir para deixarem de compartilhar a tela e chamar esses grandes acadêmicos e participantes no IPCC, Sandra Dias, Deborah McGregor, Pasang Sherpa e Janita Gurung, todas que são muito reconhecidas nos seus campos. O que vamos fazer nessa discussão, nesse painel? Vamos fazer 3 rodadas de perguntas. A primeira vai ser uma pergunta só de apresentação, uma pergunta introdutória sobre suas experiências coletivas na segunda, e esperamos que, se tivermos tempos, como podemos operacionalizar essas experiências, assim como também nessas 4 áreas que a Karen descreveu. Talvez possa falar a palavra para você, professora Sandra Dias, e convido você a se apresentar. E nesse último ponto, se você puder falar o que te mantém esperançosa. Eu sou a Sandra Dias, eu venho da área de ecologia, ciências naturais. Eu trabalho, vivo em Córdoba. Eu fui de umas co-coordenadoras dessa avaliação global de biodiversidade. O que me dá esperança, apesar de todas as coisas horrorosas que a gente vê ao nosso redor todos os dias, eu acredito que as pessoas querem fazer algo bom. Eu encontro pessoas que têm ideias muito criativas e eu sei que as pessoas estão preparadas para trabalhar, mesmo quando elas têm essa visão objetiva. Pasang, por favor, se apresente e compartilhe conosco. Eu sou Pasang Yan Sherpa. Eu sou de Nepal, no nordeste da região de Khumbu. E atualmente eu moro em Haukamen, também num território também conhecido como Vancouver. Eu sou da Universidade de British Columbia. Essa pergunta de esperança, quando alguém faz essa pergunta para mim, normalmente eu digo que não tem opção a não ser se manter otimista. Então, a pergunta
eu fico meio desconfortável quando as pessoas perguntam do que me traz esperança. Eu olho para as minhas filhas, eu tenho que ser otimista. Janita, por favor, se apresente. Oi, eu sou Janita. Eu gostaria de falar oi para Passang. Nós vimos do mesmo país. Eu também sou do Nepal. Eu também sou ecologista e cientista ambiental, mas o meu trabalho me levou a trabalhar com comunidades, especialmente de mulheres, trabalhar com abordagens para a conservação da biodiversidade. Eu adoro o meu trabalho. E quando falamos de esperança, eu estava muito ruim no quesito esperança, mas o ano passado eu ganhei muita esperança a partir dos jovens do meu país, o movimento Gen Z. Temos esses líderes jovens e eu tenho muita esperança. Como a Passan disse, eu tenho muita esperança porque eu tenho uma filha de 16 anos e as escolhas. As coisas que ela me diz sobre um viver sustentável, eu nunca falei nada sobre isso com ela, mas ela me dá muita esperança. Excelente, muito bem, muito obrigada, Jonina. Agora, Débora, bom dia, boa tarde, boa noite, no meio da noite, seja lá onde você estiver, no seu Zoom. Eu sou Débora McGregor, eu estou na comunidade na White Ratio River First, os pernilongos estão me atacando bastante. Então, o meu envolvimento nessa avaliação do R7 variou de uma avaliação internacional no Canadá e também contribuí com o EPCC como uma das principais autores, compartilhando experiências e opiniões. E nós nos focamos em como conseguimos acessar o conhecimento indígena. Então, eu sou mais ou menos uma cientista social, embora os meus títulos sejam um pouco diferentes. Eu faço aquilo que o caminho me leva. E o que me deixa esperançosa é que, para mim, importante seria, devido à natureza do trabalho que eu faço, com conhecimentos indígenas e os sistemas. E eu trabalho com as histórias, as narrativas, e eles são muito esperançosos, mesmo enfrentando desastres. Sempre há soluções. Talvez não sejam exatamente soluções, mas caminhos para sair de situações que normalmente são causadas pelos seres humanos. E eles se baseiam no mundo natural. E todas essas histórias são muito instrutivas em como podemos navegar, enfrentar os desafios que estão sendo enfrentados. E eu acredito. Não, eu vou falar no meu nome. Eu sei que há muitos participantes, muitos povos indígenas, pessoas indígenas. Nós sofremos várias violações. Estamos aqui discutindo, então estamos discutindo como que vamos fazer daqui para frente. E eu queria agradecer por esta oportunidade. Excelente. Respostas excelentes de todos vocês. Eu agradeço muito que vocês compartilharam aquilo que faz com que vocês consigam ir adiante. Eu vou voltar a vocês com outras perguntas. Sandra, você trabalhou muito tempo durante a biodiversidade, ciências e os sistemas de conhecimento. Será que você poderia descrever qual é a grande barreira institucional que você enfrenta, principalmente em relação aos sistemas de conhecimento indígena e seus valores, e o que seria uma mudança transformadora? Eu gostei muito da apresentação, dizendo que temos que ir além das boas intenções. Não há dúvida que, historicamente, mesmo hoje, há essa dominância, essa arrogância do conhecimento de ciência ocidental como superior. Em algumas instituições, isso foi superado. Por exemplo, o IPBS
foi criado com essa visão de levar em consideração vários sistemas múltiplos de conhecimentos dos povos indígenas. Sim, formas diferentes de fazer as coisas. Então, essa foi a intenção e ela existe. E dentro dessa comunidade ecológica, ou pelo menos uma parte dessa comunidade ecológica, há boas intenções. E as boas intenções existem há um tempo já. E mesmo as intenções estão mudando. Você tem o problema da dominância que já está nas estruturas, arraigada nas estruturas. E depois você vê as intenções, que são melhores, e as estruturas não permitem que você melhore. Então, todas as pessoas aqui representam povos indígenas que têm o direito de falar, mas não têm o direito do voto. Somente os países podem votar. Então, o processo de dominação em áreas diferentes, nós vemos que os países dominam as pessoas. Raramente isso é diferente, mas principalmente no começo, encontrar algum estudioso que seja nomeado pelo país era muito difícil. Eu- 80% dos autores têm que vir a partir de uma nomeação do próprio país. Você pode ter vários workshops, mas não tem orçamento para esses workshops. Não há, às vezes, orçamento para tradução. Então, mas na prática, há muitos poucos workshops para que as pessoas possam se reunir e olhar olhos nos olhos e encontrar soluções. Só seria uma amostra muito pequena dessa estrutura já arraigada, mesmo com as intenções sendo as melhores. E claro, um obstáculo, eu acredito, é que cada vez está ficando menor. É algo que foi pensado. Existe esse lado ocidental abandonando essas visões de superioridade e vemos o lado dos povos indígenas abandonando uma posição de defesa. Então, esses eram os obstáculos que nós tínhamos. Mas fizemos progresso, mas ainda temos muito a fazer. Muito obrigada, Sandra. Alguma ideia para onde ir? Sim, eu diria que temos que encontrar um caminho. Eu não sei. Eu não sei exatamente como, mas nós temos que fazer isso se materializar, talvez com doadores, contar com os governos, eu não sei, encontrar financiamentos de implementar uma série orgânica de workshops, de um aprendizado em cooperação e ouvir um ao outro, aprender os métodos que os outros estão utilizando, fazer uma integração desses conhecimentos. Se eu tivesse dinheiro e o poder, eu seria a primeira a começar algo. Fantástico. O que eu gostaria de fazer agora é falar com os outros panelistas e pensar de uma forma concreta. O que podemos fazer de forma coletiva? Mas eu realmente gostei muito do que você compartilhou conosco, Sandra. Então, vamos falar os diferenciais e possibilidade de sentar e conversar juntos. A Sanka, você vai ser a próxima. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o IPCC e ter esse engajamento mais ético com o conhecimento indígena e como é esse engajamento para os autores e para que esse processo de avaliação seja mais amplo. Muito obrigado por essa pergunta. Algumas coisas, na verdade, antes de começar a falar, antes de começar a responder diretamente a sua
pergunta, eu gostaria de dizer que do relatório AR6, eu fui uma autora que contribuiu e eu escrevi as minhas reflexões sobre como eu fui convidada, mas a minha participação completa não foi possível. E isso acontece muito comigo, como pesquisadora independente, como uma mulher indígena. Eu tenho essas questões. Essa representação como token, quando eu penso no IPCC e a participação do IPCC, eu penso nessa participação de tokenismo, mas eu trabalhei com Rotori e Kirsten Giller e nós começamos a olhar ao relatório 6 com base na nossa experiência. Rotori e eu, é uma pessoa da Índia, ele teve uma experiência muito diferente como autor de contribuição para esse relatório de avaliação. Então, o que nós decidimos a fazer? Nós começamos a olhar ao relatório anterior e ver como que era o conteúdo que havia nesse relatório AR6. Nós nós não conseguimos o financiamento, eu pedi financiamento, mas não foi aprovado. Os revisores disseram o seguinte: bom, de qualquer forma, nós não tivemos os financiamentos, foi rejeitado, mas continuamos o trabalho. Nós queríamos ver como que foi esse relatório e como foi o conteúdo do material indígena. E é um relatório de 30.000 páginas. E havia muitas referências, várias referências no grupo de trabalho 1, 2 e 3, mas o que nós descobrimos não nos surpreendeu. Esse relatório foi um dos melhores em relação a incluir conteúdo indígena, mas isso representava somente 1% do conteúdo de todo o relatório, menos de 1% de todas as referências de mais 10 em relação a todo o conteúdo que tinha em relação ao conhecimento indígena. Como Gray e Rosa mostraram, o o grupo de trabalho 2 teve um pouco mais de conteúdo e o grupo de trabalho 1 é o que tinha menos conteúdo. Então, quando nós analisamos como que o conteúdo indígena é incluído nesses relatórios, primeiro, como a doutora Sandra Dias mencionou, o mecanismo de participação e a parte de votação é muito limitada. E a votação, por exemplo, era definida pelos governos. Então, quando nós queremos incluir mais autores indígenas, o país acaba sendo a base de exclusão ou de incluir. Então, uma participação mais equitável precisa passar por isso. Quando vemos a liderança indígena, o que nós vemos é que se nós estamos utilizando o país como base de buscar uma representação mais equitativa, vemos que não é o caminho certo. Então, um dos pontos mais importantes que eu percebi quando eu olhei ao conteúdo do IPCC AR6 é que o conteúdo mais útil veio da América do Norte e não necessariamente do Nepal ou outros países que são representados no relatório. Então, não é que nós não fizemos um trabalho bom, mas a questão é que grande parte do bom trabalho veio da América do Norte. Então,
Aí eu percebo que o que precisamos ver é que a representação do país e a cota do país não ajuda quando nós estamos falando de uma representação significativa dos autores indígenas e os seus revisores. Então, essa distinção do Global Norte, Global Sul, é algo que precisa ser repensado do ponto de vista institucional. E também me leva a uma visão mais pessimista, porque se o IPCC, se os governos são os que têm autoridade, então, o que estamos fazendo aqui? O que estamos tentando fazer aqui? Então, essa é a pergunta que nós temos que responder. E, para ser breve, eu só vou falar dois pontos rapidamente. Um é o engajamento significativo em relação à representação tokenista e à representação de poder, mas o que eu gostaria de falar é verificar quais são as pesquisas que realmente estão sendo produzidas. Mesmo com aquele menos de 1%, a maioria das referências tem conteúdo indígena, mas são do lado de extrativismo e de exploração. A região Rumali, para ser específico, só usando Combo, a região de onde eu venho, Combo, tem essas pesquisas de mudança climática em grande número. Um aluno fez uma pesquisa mostrando que o povo local nem foi incluído nessa pesquisa. Então, se esse é o tipo de base de conhecimento que o relatório de avaliações do IPCC está usando, porque nós temos com regiões e comunidades que foram muito estudadas, onde vemos que o Sherpa nem é representado nessa literatura, quanto mais incluído nesses relatórios, né? Então, se esse é o tipo de base de conhecimento que nós temos, o que nós podemos esperar de relatórios internacionais? Então, são esses conflitos sérios que nós temos que enfrentar. Temos que pensar e continuar a trabalhar, sei lá. Sim, excelente. É isso. Awesome. Sorry, Pasang. I think that was really, really exceptional. And it Obrigado, just makes me Passan. think Eu about achei que isso foi uma even resposta the muito sessions that we excepcional convened that like e differentiates me the faz pensar até production of nessa sessão knowledge. que And I think what you diferencia a described here produção do is a really conhecimento. Eu acho que important você descreveu characterization of aqui that continues um, to uma exclude caracterização actively muito indigenous peoples, and then importante also que the synthesis of that continua knowledge a within these excluir o big conhecimento dos multilateral povos assessments. And indígenas so I think e all que of o that is resumo desse important, conhecimento considering são the depth estes of avaliações contribution. multilaterais. Então, isso é muito I importante quando a wonder if I gente could just pensa na move to profundidade, Janita, and then we'll come quão back to like profundas how to são action all of these essas pieces. contribuições. And Então, eu Janita, quero as you pensar a mentioned, palavra you're para a heavily involved within Janinda, como você IPBES. mencionou, In the você chat, there's been participa a muito do couple of references on the IPBES. No leadership chat role tem that tido algumas IPBES has played. referências And so I wonder, no papel drawing on de that experience, if you liderança could que o share a bit IPBES of tem your tido. Então, se você pudesse tomar da sua sorry, experiência, two questions. One, what were some of the main desculpa, duas perguntas. experiences that Quais should são as inform how experiências the principais que IPCC thinks deveriam about meaningful informar engagement? como que What o were some IPCC of the pensa sobre um challenges that engajamento you potentially significativo? faced? Quais foram And then os how could we address desafios que those moving você forward? talvez So three enfrentou e como questions. podemos responder a estes no futuro? Thank you, Graham. Obrigado, So for Graham. me, it was my first Então, IPBES para mim experience, foi and I minha just primeira remember experiência no the IPBES. first authors meeting. Eu There lembro was que na a primeira reunião session dos on autores teve uma sessão engaging with indigenous sobre knowledge. So engajar com for me, conhecimento indígena. that was such a like I thought it was the norm. Eu So I achava was que very essa surprised to era hear a that IPCC norma, does not né? have Então eu it. fiquei But muito surpreso de everything escutar que o that IPCC Karen não tem. shared earlier Mas and tudo que a Sandra said, Karen so compartilhou e que a within that, I just Sandra felt disse, there was a lot com o of inclusion on IPBES, eu senti que tinha indigenous muita knowledge. inclusão
de there was also conhecimento indígena. investment. So Sandra talked Tinha about também investment. It investimento, a costs Sandra money mencionou o to investimento, work custa with dinheiro, né? indigenous peoples. So Trabalhar there com os was, povos indígenas. like Sandra said, there was a lot of Como a Sandra exchange. mencionou, People teve were vários taken to places intercâmbios, to learn about as pessoas indigenous eram knowledge, levadas indigenous aos lugares para systems. aprender So I sobre thought conhecimento I indígena, didn't go to any of sistemas those, but indígenas. my Eu não chapter fui a members nenhum did. destes, So I mas think os membros do meu capítulo foram. in a way, the system was there, Então, eu and acho I'm que a very happy I forma was inovadora do part of sistema that estava system. lá. So E there was a lot eu of fiquei feliz de ser parte homework deste done before we sistema. got there, E right? teve But muita I think for tarefa que me, foi, as an muito para casa que author, foi feito antes de chegar and lá. I Acho que just want para to mim, dwell como on what Passan autora, was saying as eu well. quero, né, também So responder ao que a I'm an Passan indigenous estava person. dizendo. Eu sou uma pessoa It didn't indígena, mean that I knew a lot about mas isso não indigenous significa systems que eu sei because muito sobre sistemas indígenas, que eu I was cresci raised with a Western education system. num sistema de So, and educação then ocidental. when we look at a lot of literature on E indigenous quando olhamos a peoples, indigenous muita, knowledge, né, indigenous literatura, systems, conhecimento it's done by people indígena, from the West. é And then feito you think pelas about pessoas do why. Ocidente. Well, E first você of all, of pensa por course, quê? my parents wanted me to learn Primeiramente, Western meus side pais of queriam knowledge que eu systems, right? So aprendesse dos they're very sistemas de happy to go conhecimento and ocidentais. study in the US or India or Então, wherever it eu was. estava muito feliz But then em que eu also to think estudasse nos about Estados Unidos ou na the Índia, opportunities that mas também people pensando nas have in terms of like oportunidades doing que as research pessoas costs têm money. em And termos de so fazer uma pesquisa custa dinheiro. there's a lot of educational grants and Tem research sim grants muitas to people subvenções, bolsas in the West for educacionais when do de research in our pesquisa no countries. Ocidente So para of course fazer they will pesquisa come. nos nossos países. E They will claro, eles come vão vir para outsiders. They cá, will have all the knowledge systems. eles vão vir, Sorry, eles têm all the todos os knowledge. They sistemas will eles têm todo produce all o those papers. They conhecimento, eles vão become produzir professors. todos And esses then the people who relatórios, eles did se research on, tornam of course, they're professores. still E aqueles que living under eles poverty. pesquisaram So I think sobre, a gente there's that continua vivendo na pobreza. lack of opportunities, Então tem uma lack of falta de importance. oportunidades, And I guess in a way it's also falta de dar reflecting on importância e systemic também precisamos barriers in refletir terms of mais sobre barreiras us sistêmicas, being the knowledge holders and also em us termos de being nós the sermos os authors of this detentores de knowledge. So conhecimento I e nós think sermos os at the base autores deste that kind of conhecimento. system needs to Então, eu change, acho que esse tipo de sistema tem que and that mudar kind of opportunities needs to be provided. e esse tipo de And oportunidades têm I que just ser want to say dadas. that Eu só in my quero own experience dizer while at IPAS, we were looking for que, na minha indigenous própria authors to experiência, nós estávamos procurando autores include in our indígenas chapter. para And a incluir no lot of nosso them were capítulo. the recommendations we were E provided muitos were deles, a from maioria das North recomendações que America, nós fomos dados eram da Australia, América do etc. A lot Norte, from there. Austrália, And teve it's muitos quite unusual de for lá. two of us to be E from era Nepal bastante in the raro, né, que lecture right nós now, duas because that is not the case. somos do It's Nepal e usually estivemos aqui neste very few painel, porque people esse não who é normalmente o can que be recommended acontece. São for poucas authorship from. pessoas que podem I ser don't want to say global recomendadas south because para I ser can't talk autores. about Eu não global quero south, but dizer at least from do South sul Asia. global, porque eu não So posso I think falar sobre o sul global, mas pelo menos that do kind of sudeste imbalance is also asiático. there. Então essa falta So de that's it from equilíbrio me. também está Yeah, presente. fantastic. And Sim, yeah, fantástico. I think all of these are really important Eu acho que linkages tudo isso of just são the links, reality conexões muito that importantes, que são a supremacy of the realidade, né, Western knowledge dessa systems and the supremacia challenge desses sistemas de that it conhecimento pervades all ocidental aspects e o of these processes. And desafio so que really acaba appreciate impactando that. todos os aspectos It deste also just processo. speaks to like the importance of E também fala sobre a clarifying how these spaces importância, né, are de in fact deeply esclarecer political. como esses And I espaços think são muito we políticos. sometimes avoid Acho que às vezes a tendency gente to discuss them as political, but evita, there are né, lots tem of essa different tendência de forces discutir que that eles são impact políticos, that, mas and tem I really appreciate muitas forças que what acabam you impactando shared isso there. e Deb, aprecio I'm muito gonna tudo que go foi to you, partilhado. and I Débora, eu vou wonder, passar a palavra para thinking você. about how we engage with E these pensando sobre como relational podemos and engajar experiential approaches, and I think com you've essas described them in abordagens your introduction. relacionais Are there examples that you can e point to práticas. Acho que where você that mencionou shifted um pouco isso na sua understandings and processes? apresentação. Você acha que And do tem you have any formas de recommendations mudar on isso how nos processos e você tem support algumas that kind of recomendações de relational como and ethical apoiar work? esse trabalho ético e relacional? So for
Eu acho que de como estão sendo abordados os sistemas de conhecimento, acho que as outras pessoas já mencionaram de outras maneiras. O que eu tenho percebido, fazendo a revisão também dos relatórios anteriores, especialmente a avaliação, a sexta avaliação e o relatório do 1,5, é sobre como o conhecimento indígena é abordado. A primeira parte que eu vi era como eram separados o conhecimento indígena e os povos indígenas. E quando você fala de povos indígenas, você fala sobre direitos, governança, você fala sobre eh, os povos indígenas como atores legítimos, porque muitas vezes o que você está tentando é contrarrestar uma narrativa, né, que nós somos estas vítimas, é, como foi já mencionado, você está trabalhando com o conhecimento que já existe. E muitas vezes são mencionados como vítimas. E isso é verdade, mas não é a única verdade. Então, eu tenho percebido que minha experiência é dizer, sim, isso é verdade, mas nós temos outros papéis, outras funções para ter. Nós não somos só vítimas de um conhecimento que outros estudam, porque normalmente é só isso que existe, porque normalmente nós não somos os que estamos fazendo as perguntas. Talvez eu estou saindo um pouco do assunto, do tópico, mas, bom, na minha própria experiência como autora principal, tem a Caroline também que está aqui no webinário. Nós não somos as únicas escrevendo sobre os povos indígenas na avaliação. Essa é outra coisa que tem que ser mencionada. Talvez as pessoas não saibam reconhecer pesquisas não tão boas, né? Ou interpretar alguma literatura eu vou ler e eu vou dizer, não é isso que está sendo dito ali. Então, por isso que precisamos colegas, revisores muito bons que também possam ver isto. Na minha mente, eu sinto que nós, como povos indígenas, também governamos e tomamos decisões e alguns alguns dessas avaliações são sobre pessoas específicas tomando decisões, mas nós também tomamos decisões. Muitas vezes o que eu vejo que está faltando é como você está realmente apoiando a participação de povos indígenas. E eu concordo com o que tem sido dito, mas você também está tentando apoiar a produção de realmente conhecimento indígena. Então, sobre como é que está o financiamento para isso, como é que está sendo ajudado para que os povos indígenas sejam as lideranças disso, está sendo feito ao redor do mundo, porque caso isso não exista, a gente não temos conhecimento para contribuir nessas avaliações, pois o colonialismo, né, tem acabado com todo o conhecimento de povos indígenas e o seu conhecimento está sendo ameaçado em muitos lugares também. Os outros comentários, bom, tomara que esteja respondendo, né, a pergunta que está sendo feita. As perguntas são muito boas. Eu aprecio todas as respostas dos palestrantes que também estão respondendo com muita mais disciplina do que eu. O que eu percebi no relatório número 6, quando pediram que eu fosse uma das contribuidoras, essas ciências exatas, eles nem sabiam fazer as perguntas certas. Eles diziam, a gente tem que procurar uma pessoa indígena que pode falar um pouco sobre a água, né? E eu pedia, né, um pouco mais de direção. Eles nem sabiam como fazer as perguntas para mim. Tem uma grande lacuna. O capítulo da América do Norte, nós tínhamos que fazer isso em 3 semanas, mas as pessoas que foram chamadas a escrever esse capítulo, que era o capital social e cultural, nós já nos conhecíamos, todos éramos autores indígenas, escrevendo aqui da América do Norte, e o IPCC se beneficiou com todo o trabalho que nós fazemos uns com os outros, então eu chamei de capital social e cultural, pois eu dizia, quem que pode fazer isso em um prazo muito curto, né? Quem que pode escrever isso? E por outro lado, não sei nem o que aconteceu com tudo que eu contribuí, né? Foi
foi uma avaliação muito muito desigual, pois tem uma ética, né, e uma prática. Acho que essa ética está sendo desenvolvida agora, mas acho que a prática não existe ainda. Tomara que eu tenha podido responder essa pergunta, pensando sobre como que o conhecimento pode ser parte destes processos. Isso já está bem desenvolvido, né, nos conhecimentos de povos indígenas, é parte do UNDRIF, do CLPI, do Conhecimento Livre Prévio Informado. Eu estou falando vários acrônimos, se tem pessoas no chat que quiserem escrever, esses processos são parte do processo das pesquisas indígenas ou pessoas que queiram trabalhar de forma ética com os povos indígenas. Então, não tem muitas desculpas que podem ser dadas se você quer engajar com isso para poder garantir que o conhecimento de povos indígenas está sendo representado da melhor forma. Respondendo à pergunta, o conhecimento indígena, na minha experiência como coprodução, eu vejo isso como um mapeamento, né? Quando você vê um mapa onde os povos indígenas estão fazendo design para os seus próprios propósitos, né? Por exemplo, no Canadá, isso pode ser feito para títulos dos aborígenes. Você tem conhecimento que você não ia obter só por meio da ciência. Os povos indígenas querem as ferramentas das ciências, eu não estou rejeitando as ciências. Durante a minha carreira, né, quando eu falo sobre conhecimento indígena, né, eles já pensam, você provavelmente rejeita as ciências. Eu diria, não, como não? Por que que eu rejeitaria a ciência se eu estou fazendo ciências também? Então, esse mapeamento, para mim, é uma das formas mais simples de ver isso. Que esses mapas muito bons que são feitos estão utilizando o conhecimento dos povos indígenas e você acaba tendo um produto físico. Mas, bom, eu já falei muito, né? Tomara que isso tenha sido útil e aprecio muito as suas perguntas. Tomara que eu tenha respondido a sua pergunta, Grant. Sim, como normalmente, tão intencional. Acho que é algo que eu quero destacar na conversa que você viu, que os povos indígenas e os seus sistemas existem primeiramente para os povos indígenas. E quando a gente fala desses processos de avaliação, mas é realmente o que você acabou de descrever, esses sistemas de conhecimento que vem acontecendo por milhares de anos, né? E a verdade é que essa revitalização é parte do processo de descolonizar. Eu quero fazer uma pergunta de como ver daqui para frente. Se tivermos algumas perguntas aqui no chat, podemos ver se tivemos tempo. Muitas de vocês falaram sobre desafios, oportunidades e suas experiências, mas eu me perguntava se você pode pensar sobre um ou dois passos práticos que você gostaria de propor para ter um engajamento equitativo com os conhecimentos, o sistema de conhecimento de povos indígenas e os conhecimentos diversos. Teve comentários sobre ciências sociais e como você tem mencionado, tem práticas, né, de pesquisa que convidam a que existam práticas mais significativas. Sandra, talvez comece com você, depois passo a palavra para Passang e Benina. Bem, muito obrigada, Graham. Há vários passos práticos que nós podemos considerar. Tem esse tipo de escola para coprodução que eu estou propondo, propus há alguns minutos. Um ponto importante é que parece bastante acadêmico, mas uma avaliação intergovernamental é um ponto crucial. Eu acho que todos os meus colegas podem me ajudar nesse sentido. O que é considerado aceitável, uma evidência aceitável para dar suporte um relatório intergovernamental para que possa dar apoio ao consenso, à conclusão, para que aqueles que decidem as políticas possam utilizar.
Nós vemos que há algumas mudanças. Antigamente era muito mais difícil. Tudo que era publicado na literatura de pares, né, essa revisão de pares, era isso. Nada do que tinha lá era considerado uma evidência aceitável. Agora temos evidências, agora vemos que há mais aceitação. Eu estou tentando fazer essa interação do conhecimento ocidental com o conhecimento indígena. E discutimos isso nos workshops. Às vezes há alguma forma improvisada na forma de relatório. Então, queremos um relatório que tenha um número adequado de SDN. Se falarmos sobre outras formas de conhecimento que normalmente não têm uma existência publicada, então é algo que não está no domínio público. Então, poderia existir se existe a necessidade que isso seja publicado, então nós temos que discutir o que seria aceitável, o que seria uma evidência aceitável para todos envolvidos. Mas esse é o ponto central dessa avaliação intergovernamental. Fantástico. Muito obrigada, Sandra. Passando. Eu vou falar alguns pontos. Em primeiro lugar, é a experiência. Há muitos recursos agora que os ciclos anteriores de avaliação do IPCC ou do IPBES, na verdade eu não tenho muita experiência com o IPBES, então vou falar somente do IPCC e vou falar dos ciclos anteriores de avaliação. Houve muitas plataformas, muita discussão nesses ciclos, muitas coisas que vieram à tona. E um dos relatórios que Graham e Rosa, que está aqui conosco, nós produzimos um relatório de como fazer essas recomendações para o engajamento ético com o IPCC, com esses sistemas de conhecimentos indígenas, e há outras recomendações que estão sendo desenvolvidas para lidar com o IPCC. Mas há muitas pesquisas agora. São as políticas e os relatórios que reúnem pessoas. Mas, pessoalmente, para mim, como pesquisadora, eu acredito que é importante, de um lado, estar discutindo a questão e defendendo a necessidade de uma inclusão maior dos povos indígenas, mas também engajamento equitável dos sistemas de conhecimento indígena. Mas no caso do Sherpa, por exemplo, eu acho que é importante produzir o tipo de conhecimento e usar a ciência necessária, a ciência que nós usamos, sabe, Graham? Como foi mencionado anteriormente, a ciência indígena é algo que funciona para nós. Eu respondo perguntas que são muito importantes para nosso povo, mas quando eu falo da ciência indígena que vem da nossa região, eu penso não somente como uma rejeição. Nós não podemos viver um mundo em que que nós vamos rejeitar um tipo de ciência em prol de outra. Se nós estamos perto do Himalaia, nós temos um tipo de conhecimento. Nós precisamos do conhecimento de lá, nós precisamos entender
que vamos viver com significado naquele lugar, mas também precisamos considerar toda a ciência que foi passada de geração em geração e todas as evidências que nós coletamos. Tudo isso é importante para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui no que chamamos de lar e como viver nesse lar e continuar vivendo lá nas próximas gerações. A grande pergunta para mim não é somente continuar a defender uma maior representação, mas construir essa base de conhecimento que vai mudar a forma que nós pensamos na ciência indígena e como nós vamos fazer o engajamento de uma forma significativa, em lugar de incluir formas extrativistas e exploradoras de fazer ciência. Thanks, Hassan. Excelente. Muito Janita? obrigada, Pessan. Janita? In terms of practical steps, I Em would termos say de passos three. práticos, One is to, eu if diria necessary, que continue and é perhaps even improve what continuar we're doing. e melhorar aquilo que estamos fazendo. I'm very much in favor of the experience that I had. Eu The second gostei practical muito da step experiência que eu is tive. O segundo passo, when we ask for sabe, quando nós for recommendations of indigenous pedimos authors, recomendações de autores to maybe indígenas, increase the talvez tenhamos que the aumentar membership of authors in that o list número de from pessoas da lista again de perhaps the global autores south and more importantly do, from South do, Asia, so that do when we sul ask for global e do sudeste potential da authors, Ásia. we can have reference to authors Autores beyond potenciais que possam or servir de Australia. referências Sorry, not além Europe, da North Europa e America, da Australia. Austrália. And then number three is in E terms of também um outro opportunities. So passo em right relação a now, oportunidades. the Atualmente, funding landscape is a dramatically situação decreasing. de financiamento I é know there's a lot of algo que research está piorando, mas eu available sei que há muitos in the financiamentos que north, and estão then there needs disponíveis to be no a norte. lot of engagement with them Então, to get access to teríamos resources. But que I think in terms of fazer research funding contato com eles para que opportunities possamos ter for mais from the global south, recursos e mais there could be oportunidades opportunities aqui for no them sul global, to be buscando able mais to oportunidades para que to publish. But again, possamos publicar. it's now refers. So these are practical steps, but then in São, terms of pa- são, long-term systemic changes, são again, passos how do we práticos. view indigenous Então, knowledge? temos Do que we nós always vamos view them that way, revisar or ou how can we, like como what nós Dan and vamos Hassan are ver saying right now, esse how can we conhecimento make indígena. them Como more podemos included fazer com in que these o assessments? So conhecimento that's going to be a esteja incluído nessas avaliações? discussions. Isso But levará a definitely the várias first three, discussões e os passos short-term, serão mais practical steps para o longo are much prazo, more achievable. mas os primeiros passos são mais alcançáveis, mais Thanks, possíveis. Janita. And a Sim, lot muito there obrigado, Genita. that are important, kind of practical ways in which that we can São continue to formas bastante improve práticas alongside que Sanders' nós point about podemos acceptable evidence. utilizar There's para also melhorar. having criteria Também for essa authors questão do as que well. And we seria know uma that there are many evidência discussions aceitável about whether e também incluir it's mais appropriate autores. São consideration for discussões que graduate devem with ser a PhD consideradas. of some kind. Eh, And when we're trying to Talvez engage that autores analysis tenham in que the ter best alguma the most titulação, como o informative PhD. way. And maybe Deb, I'll invite you to Mas, Deb, add talvez any você possa additional pieces, and then I'll acrescentar try to pick some alguns pontos questions out adicionais for all of e you. depois eu vou abrir para perguntas. Sim, eu concordo com o que foi dito. Tem passos que podem ser dados no curto e no longo prazo. Eu gostaria de ver as pesquisas territoriais dos indígenas sendo coproduzidas para que nós possamos utilizar. Na minha opinião, há 20 anos as pessoas não fizeram as perguntas corretas. A minha outra opinião é que o conhecimento indígena já existe, nós precisamos saber como vamos mobilizar para que possam ser incluídos nesses processos, para que esses processos possam ser críveis possam ser incluídos na literatura e serem aceitáveis.
é o que estamos fazendo, porque nós queremos fazer com que a voz dos indígenas sejam ouvidas. No curto prazo, eu vou falar rapidamente. Estamos, tem- nós não somos as únicas pessoas que estamos escrevendo nessas avaliações. Há outras pessoas que não são pessoas indígenas. Estamos fazendo perguntas e avaliações, apesar de tudo isso não ser minha expertise, mas nós oferecemos orientações. Como você reconhece um trabalho ético, por exemplo? E provavelmente essas perguntas aparecem. Como eu vi aqui no chat, como nós podemos defender as pessoas indígenas? Realmente um problema em alguns países. O Graham falou para mim que há um repertório sobre esses materiais, de forma que possamos ter clareza em como reconhecer essas pessoas indígenas. Então, uma das grandes perguntas é: quem são as pessoas indígenas? Há alguns autores que dizem que não existem pessoas indígenas. Então, estamos lidando com esse tipo de pergunta nesses processos. E outro ponto, como podemos ver essas diferenças locais quando a literatura, os pesquisadores estão confundindo o conhecimento indígena? Estão escrevendo de formas diferentes. No, no, we lost you Deb, there. nós said perdemos indigenous você durante and then- alguns segundos. Então, vou voltar. Algumas literaturas juntam alguns grupos indígenas, mas quando você está escrevendo como se fossem somente como temos que pensar como vamos fazer a avaliação. Nós estamos tentando ajudar os autores para que o trabalho seja melhor. E isso é algo que estamos fazendo no curto prazo e como fazer isso agora no AR7. É um desafio que nós temos. Na América do Norte, nós não escrevemos dessa forma. Eu não sei como devemos fazer, porque há alguns países na América do Sul, eles fazem isso o tempo todo. Então, eu estou tentando incluir o conhecimento indígena e também o conhecimento local de uma forma integrada. Como nós vamos encontrar as diferenças? Como vamos fazer isso com respeito, de forma adequada? E há alguns autores que não sabem disso. Então, precisamos estar juntos para que possamos ter o melhor trabalho e garantir a melhor representação no futuro. Então, eu acho que isso é o que podemos fazer no curto prazo, mas no longo prazo, podemos continuar fazendo pesquisas. Mas vamos chegar lá e daqui a alguns anos e vamos saber como vamos treinar os alunos. Eu gostaria de pedir desculpas aos tradutores por estar falando tão rapidamente. Eu estava tentando me controlar, com todo No problem, respeito. Deb, and E lots of excelente, really Deb. important points E there. muitos And I pontos think muito just the importantes. important nuance that is É uma nuance muito recognized within importante que foi engagement, and it reconhecida speaks com esse also to engajamento like e how are we também appropriately ensuring representation mostra against disparate como data. conseguimos garantir a Okay, there are representação. a couple Ok, questions. I'm gonna há try algumas to like perguntas. parse through Eu them vou and tentar passar ask por as you. perguntas para que eu possa fazer a pergunta a você. Okay, I have one question about, and Tem we've uma talked about this pergunta, a little bit, but já falamos sobre isso um how to pouquinho. É translate como indigenous traduzir knowledge systems conhecimento in a way aos that sistemas de can conhecimento be indígena de used or formas understood que in possam policy and ser practice. compreendidas nas There's a práticas e lot nas more políticas. description around what that means, but Há I think a muita lot of what descrição you sobre isso, described mas are isso tem muito a ver com aquilo like que the descrevemos translation of aqui. that knowledge into Como podemos something, and fazer so I essa wonder if you tradução desse have any conhecimento? responses to Então, that vocês têm alguma specifically, and I'll just resposta go para essa around pergunta with her both específica? Eu and vou maybe repassar I por can todos tangibly for folks, e vamos ver se é algo or give me a que, signal que vem if como insight. if you can respond.
Quem gostaria de responder? Yeah, go ahead, Deb, and then Pasang. Yeah, I mean, in my experience, even when people want to, Na minha they can experiência, be até quando as respectful, they want to, but pessoas they just don't know querem, how. They don't. eles querem ser I respeitosos, mas think eles não our sabem, challenge eles não sabem is how do como. you take very Acho abstract que o kind of nosso ideas like I desafio want é to como do this você toma to how essas do you ideias actually do it? abstratas, And I né? think Que eu that quero fazer leadership isso, has a to como que actually é come from feito. indigenous people because Eu we have acho to do it que all the liderança time. tem Like que we're vir dos doing it povos all the time. indígenas, que a gente tem que, For what a that gente tem should que look fazer isso o like, tempo from todo, very né? abstract kind of theoretical ideas, like we want to do Em vez this, and dessas it's even ideias bem maybe there teóricas, in writing, but abstratas, né? it's not Talvez está happening ali in an actual escrito, kind of mas way. não está And of acontecendo course, it de needs to be supported forma to make that happen. We prática, can't say acionáveis, e indigenous tem que people ter should be kind of apoio para leaders and isso. there's Nós no não support podemos dizer to os povos actually make indígenas têm that que ser happen. lideranças do clima, mas não tem nenhum I'll apoio stop and para I'm isso. keen to hear what others have to say. Vou parar por Awesome. aqui Thanks, e Deb. estou animada de Sandra? ouvir o que as outras têm para dizer. To me, the challenge is Para mim, o not so desafio much the policy translation. To não é me, tanto a is tradução encapsulating das the consensus políticas, dos knowledge. relatórios, mas é Remember, realmente poder, assessment have to be a como consensus poder of the authors, lembre que para and if essas there's no avaliações têm que ter um consensus, you have to consenso dos explain autores, e se why não tem um consenso, we você tem que cannot agree. explicar So we por que que offer a gente não the pode policy concordar, como é que a gente pode the evidence encapsular why we todo esse cannot agree. conhecimento. Once the Nós temos que authors explicar have como been tomadores de able decisões, to temos que dizer por que que a gente não express what is concorda the finding e temos que or poder what is the expressar agreement, in this case agreement, in a o clear que é way, esse and resultado, né? Qual writing que é a o policy around acordo that is usually e escrever políticas para isso. when I say easy, É a parte it's easy to mais come up with the fácil. policy Quando eu digo que é recommendation. fácil, é Now, que of é course, fácil making pensar a a policy recomendação da recommendation política. happen in the Claro, real world is a question of power, right? para que essa So we are recomendação working política for power. realmente aconteça nesse mundo The real, é uma questão de again, the poder. challenge is Mas essa não é a how you nossa co-produce discussão. O this desafio é clear, como você clear pode message that coproduzir essa reflects mensagem clara the que consensus realmente é uma in the indigenous and que realmente non-indigenous reflete knowledge about o what we are trying to solve. conhecimento indígena e o não I'm indígena. thinking, for example, of Eu penso, por biodiversity exemplo, sobre gestão da how do you come up biodiversidade. with a distilled um, insight that Como que can você then cria, né, esse aprendizado destilado, translate vamos into a dizer, policy? For me, que the pode only ser way traduzido a again uma is política? just getting into the training Para of mim, evidence novamente, based. eu acho que é um None of us have treinamento de tecer evidência juntos. Thanks, Sandra. Janita and Pasang, anything Janita e to add? Yeah, Passanga, go ahead, Janita. alguma coisa complementar? Can I say that from my own experience, Posso dizer que desde a for minha policymakers in my country perspectiva, to include indigenous knowledge, indigenous practices means para que os formuladores de giving políticas do weight meu país, para giving weight to power, incluir os having povos privileged power. indígenas, And I think it's a huge incluir challenge eles for terem us to que overcome. I don't have the answer to largar it. parte do poder, Persistence, e esse é um grande desafio. Nós temos tentado com providing persistência evidence, but then again, what kind of evidence? Is it science-based dar evidence? I mean, evidência, mas it's novamente, so que tipo de challenging evidência? Uma that evidência it's still a long way eh, for us to go. de Yeah, I'd like to campo, stop there. Sorry mas for want to ainda add. tem muito a ser feito. Eu vou parar It por is very aqui. challenging. Go ahead, É um Pasang. grande desafio, muito Yeah, I hope desafiador para a I gente, understood the sim. question correctly. Espero que eu tenha But entendido a I will pergunta say, like Deb, I corretamente. think it has to, ideally, it would be indigenous peoples doing that Acredito que translation realmente because seriam os povos indígenas fazendo essa the words tradução. that came to me were like, a lot of indigenous scholars are already doing a lot of the O que, translations, o que eu entendo que muitos and I dos think acadêmicos a lot indígenas of estão fazendo essa indigenous tradução. scholars, practitioners, thought E leaders, muitos have been praticantes doing this for a indígenas, long time. acadêmicos, And I líderes têm think it's a feito isso por reminder muito for all of us tempo. to Eu learn acho que esse é um from lembrete what para they've todos already been nós, doing and kind of build on sobre that. aprender o que eles já fizeram e And poder construir em relação a isso. the common ways people have done is E like as being formas very que as pessoas têm creative, feito isso é but sendo muito also doing it criativo thoughtfully, e também and being fazendo isso de very forma muito informed about intencional, what you're e talking estando about. muito bem And informado sobre o que I você está think falando, você está falando.
for me, when I'm thinking about how to translate indigenous knowledge or O que eu penso indigenous knowledge como systems traduzir o into conhecimento indígena, o policymakers, sistema de science, conhecimento and indígena para spaces is formuladores de by learning políticas ou from espaços other de indigenous cientistas leaders have é done and learning from best aprender sobre practices. como outras lideranças indígenas têm But feito isso e being aprender as very melhores práticas educating yourself deles, and being mas informed educando, to se speak educando about e estando to muito do the bem things that informado are that make sense to your people and to your para poder community. fazer as coisas que fazem I think sentido para o that's seu what I would povo e a say. sua comunidade. Acho que é isso que eu gostaria de Fantastic. dizer. I think Fantástico. that's probably the place where Acho we que want to stop, and so perhaps I can acho invite que é que aqui a kind of a gente quer virtual clap for parar. Quero everybody. Really appreciate all chamar of the para uma incredible salva de palmas contributions you'll virtual. share. Aprecio muito Want to essas highlight the contribuições work that fantásticas que Rosa vocês and fizeram. Karen Quero presented destacar o with the trabalho também IAG que a Rosa briefing, e a as Karen well as the apresentaram leadership of the da song and the ethical and equitable engagement IIED, of o Indigenous Instituto Knowledge Management, Internacional ICC. de Meio Ambiente e o Yeah, really look forward Desenvolvimento, to assim como também o translating relatório do all of this work IPCC. into E eu estou muito meaningful animado de communities with real poder global impact. traduzir So todo este there, trabalho em perhaps I'll uma turn it over to you, participação Lois, to significativa close nas us out. avaliações. Talvez eu passe a palavra para você, Great, Gilles, many para thanks, encerrar o nosso Graham. evento. And Muito yeah, thanks obrigado, so much to Graham. the panelists Muito for obrigado aos really inspiring palestrantes discussion and also some por uma really great discussão tão ideas for inspiradora e practical umas next ideias muito steps boas that we can sobre take. So I think próximos hopefully we'll passos find a chance to práticos. distill some of these Acho que ideas. We've got vamos, né, ter a recording, we've got oportunidade de poder lots of destilar essas chat ideias. Nós também and gravamos think through, what these e mean and temos hopefully there'll be todas some as kind of mensagens synthesis do of all these chat e poder ideas and chegar, né, a suggestions as um well as tipo the de discussion today, resumo because it's been really, sobre a really valuable. discussão de hoje também, pois So ela yeah, tem just to tido um introduce grande myself, I'm valor, Dennis tem sido Rowe. muito importante. I Eu work with sou me Karen at apresentar, sou a Delis Rowe, IAED. trabalho I've been com a involved Karen with no IPBES, Instituto Internacional de but also, Desenvolvimento e Meio involved in Ambiente, other tenho global participado do assessments that have been thinking about how IPBES, to tenho engage participado das Indigenous avaliações and also globais e local tenho knowledge pensado sobre within como engajar IUCN, com the Convention on conhecimento International Trade in Endangered indígena no Species. So there's something that's UICN going e on na in multiple Convenção different sobre as places, and espécies em everybody seems to risco, be algo que está struggling acontecendo ao with the redor do same mundo, issues. e todo mundo And I parece was really estar struck lutando with com some a of the mesma comments that were made questão, e about, eu, even when there are good intentions né, to do this, eu and it's fiquei bastante absolutely there in surpresa indigenous com studies bastante processes, dos some comentários sobre structural pessoas que sim barriers querem are just participar, there, and that têm uma it's boa something useful to intenção, mas também falaram identify sobre in the essas structures that we ah, see in these institutions. barreiras So ranging from estruturais que really existem. Uma pessoa really falou de simple que things eles like estão paying for ossificados, né, nessas translation and paying estruturas. for Então, people to coisas get muito to simples, meetings, pagar pela down to the tradução, much more pagar para que as complex and pessoas possam politically chegar às contested issue of reuniões, e também a parte counts muito mais as complexa, né, usable evidence that can sobre o be que conta cited como in evidência reports. útil, And I evidência think que it was pode ser interesting that in the 90 citada that came out em as the top relatórios. Foi structural muito barrier, interessante something that we que clearly isso need to foi o pay que more surgiu attention no to. mente como It's great to hear no that mente things are como progressing, barreira at least estrutural. É investments muito are able bom to escutar just que existe um peer-reviewed progresso, pelo literature. menos There no is opportunity IPBES, que to não review são literature, and I think that's só something that needs to be extended more artigos widely. que But I was really que struck by the tiveram comments as well revisores, that it's, mas eu também quite often fiquei um pouco indigenous surpresa knowledge com os isn't comentários de documented, que muito do it's not written conhecimento down. So it's indígena really been a não question é of educating in the grey documentado, literature, is how do we actually view that não é knowledge sobre como in the podemos first colocar place até, in order né, to na reflect literatura, it mas como podemos in ver esse these conhecimento para assessments, poder, and how para do que we actually possa, insist on né, continuing estar to build espelhado that nessas indigenous avaliações, local como knowledge podemos in order that it continuar a can be better construir esse reflected. So conhecimento de there's povos so much more indígenas e to it than locais. just Tem muito mais a extending ser beyond feito, peer-reviewed que vai literature, muito that we além really need sobre to try and get towards. literatura, I really like the idea that came up in the chat of some kind of like né, online platform for revisada por collecting pares. information, Eu exchanges, acho que essa reporting, plataforma etc. I think that's online, something that would be interesting intercâmbios, to tudo explore isso further. poderia So ser I'd be muito really keen interessante to follow up de on that and look at explorar um what might pouco mais be daqui para frente possible there. e ver o que é possível. But I just wanted to end with just Mas eu só some thoughts on queria the very first finalizar com Menti alguns that Nora pensamentos sobre o showed about why it's primeira important to enquete do do Menti, this in the first place. que a And it was really Nora interesting. I mencionou think sobre that there por were both que é some importante ethical fazer isso no arguments, but also primeiro lugar. pragmatic arguments Teve pessoas que put forwards. falaram And then I think sobre some of it is about argumentos rights, éticos, mas também justice, inclusion, pragmáticos, né? Pelo lado decoloniality, ético é etc., sobre etc. But also just from a purely pragmatic descolonialismo, perspective, direitos, mas também dessa embracing a perspectiva more diverse pragmática, né? set of knowledge systems Abraçar actually results in outros more tipos de learning, better conhecimento acaba outcomes, better levando a melhor solutions, and more aprendizagem, innovation. melhores So even if we soluções,
melhores resultados, maior inovação. Então, às vezes, se você não acredita nos
princípios de equidade, justiça e direitos, tem ainda motivos muito importantes de poder apoiar o progresso que a gente tem que fazer. A gente já ficou sem tempo, mas esperamos que esse seja o começo de uma conversa. E estamos muito animados a fazer segmento. Espero que todos vocês conseguiram, né, ver o QR Code sobre o resumo do relatório que a Karen e a Rosário apresentaram. E, por favor, façam segmento com novas ideias sobre essa plataforma online ou outras formas, né? Vocês podem entrar em contato com elas via e-mail. E, é claro, também a oficina do relatório do IPCC, engajando com sistemas diversos, vai ser lançado logo, em breve. E queremos ver as recomendações e queremos explorar também de forma coletiva como podemos, né, engajar com essas recomendações e engajar novamente com este grupo e continuar essas discussões daqui para frente. Muito obrigado mais uma vez e obrigado ao Graham por facilitar esse painel fantástico, aos palestrantes pelo seu engajamento e por umas ideias fantásticas, essas suas reflexões são fantásticas, e obrigada a Rosário, Nora e a Karen por criar esse resumo do seu relatório e criar este webinário. Muito obrigado a todos.